tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos receber com amor e carinho a nossa palestrante, Zulmira, que fará a palestra de João Batista. Estou certo? O precursor. Por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como disse o nosso irmão, aqui nos sentimos acolhidos, né? Sentimos a espiritualidade que preparou cada cadeira, cada assento para nos receber. E o nosso tema de hoje é João Batista, o precursor. É ele que foi o precursor de Jesus. Ele anunciava a vinda do Messias, fazendo cumprir
o que estava escrito nas Escrituras. E com Jesus inicia-se na terra e no espaço a preparação para a civilização do terceiro milênio, da fraternidade universal. Estamos no terceiro milênio. E o Evangelho de Jesus é a base, é o alicerce para essa civilização luz, civilização amor. Então, vejam a nossa responsabilidade, cada um de nós, que somos colaboradores de Deus, na implantação dessa tarefa sublime de divulgarmos, não é, as verdades espirituais. Quem somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui neste plano material? E para onde vamos? Qual a nossa destinação? É a felicidade. Somos espíritos imortais. Nosso local de origem é a espiritualidade. Mas, em sucessivas existências, até alcançarmos a nossa transformação moral, a nossa renovação. E é dia a dia que nós vamos nos melhorando. Não é? Hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Então vamos conhecer um pouco sobre João Batista e vamos começar com os pais de João Batista. Quem eram? Zacarias, seu pai era um sacerdote. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. Eles moravam na aldeia de Carém, a 7 quilômetros de Jerusalém. Eles eram bastante velhos, melhor dizendo, idosos, e não possuíam filhos. No dia em que a espiritualidade tocou a Zacarias, ele oferecia os sacrifícios no altar dos perfumes. E os levitas e a multidão cantavam o salmo da vinda do Messias. Quando se levantou, ele viu à sua frente um anjo, um espírito angélico. O anjo dizia que lhe nasceria um filho, que seria grande aos olhos do Senhor, animado do espírito de Elias, e precursor daquele que estava para vir. Nós vamos perceber no decorrer aí da história, né, de João Batista, que na verdade ele era a reencarnação de Elias, um profeta da antiguidade. E havendo logo depois morrido Isabel e Zacarias, João ficou órfão e ele foi levado então pelos essênios, a cuja comunidade os pais pertenciam, para o mosteiro do Monte Enon, na Fenícia, para que se cumprissem então também as profecias. E durante 27 anos, João Batista, ele se preparou para a sua tarefa, aguardando a hora de começá-la. E a pregação de João Batista era bem incisiva, né? Ele dizia: toda a carne é como erva, vida efêmera, e toda a sua beleza como as flores do campo, fenecem e morrem, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. E ele dizia ainda: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui já nos falando da reforma íntima, do trabalho que cada um teria que fazer no seu interior. Quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça o mesmo. É o princípio da caridade, não é? Compartilharmos, doarmos ao nosso próximo. É o amor em ação. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 11.
como era João Batista? João vestia-se com trajes sumários. Seu físico agigantado e esquelético, sua aparência austera, mas, sobretudo, suas palavras terríveis e seus olhos chamejantes produziam enorme impressão. Falava do Messias com grande segurança, dando a entender claramente que ele já estava presente. E isso bastava para incendiar as imaginações e acelerar os corações. Por outro lado, como essênio que era, não pregava contra o Torá, limitando-se a exigir pureza e arrependimento. E o batismo? O que é o batismo? Como falava muito de fogo, dizendo: eu batizo com água, mas ele batizará com fogo, já se referindo a Jesus, ao Messias, né? Alimpará a eira, recolherá o trigo ao celeiro, falando aqui de separarmos o joio do trigo, não é? Aquelas parábolas que Jesus falava e que nos trazia o ensinamento moral necessário à nossa evolução. Que nunca se apaga, cortará a árvore estéril e a lançará ao fogo. Aqui nos falando da figueira seca, que somos nós mesmos, não é? Quando não produzimos, nós então temos uma inutilidade, não é? E foi o que ele quis dizer com essa árvore estéril. Quer dizer, Jesus, ele tinha uma presciência, ele sabia que a figueira não produziria mais maus frutos, não é? Não que ele viesse ali a inutilizar a árvore, a queimá-la, não. É que a própria árvore, ela já não produziria frutos. Pensaram que ele era Elias, o que queria dizer que o dia da vinda do Messias tinha chegado. Nas Escrituras, então, diziam que o Messias seria precedido de Elias, o grande profeta da antiguidade, o qual o ungiria e o consagraria. Ora, João, como o próprio Jesus confirmou, era a reencarnação de Elias, e assim sendo, as profecias estavam então recebendo integral cumprimento. E havia já 4 séculos que em Israel não aparecia profeta algum. Aqui, antes de falarmos do batismo de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Elias. Elias, ele viveu na época em que estava já aquela crença de um Deus único, né? E haviam os pagãos. Ele fez decapitarem mais de 500 pagãos. Então, nessa existência, como João Batista, ele teve a oportunidade de se redimir, né? Então, nós vemos que tudo tem uma razão de ser e que Deus, ele não quer a nossa punição, ele quer a nossa educação. A justiça divina, ela está atrelado a essa misericórdia, né? Então, enquanto aquele profeta da antiguidade, que naquela crença do Deus único, aqueles que não professavam essa mesma crença, chamados pagãos, não é? Ele mandou então decapitassem mais de 500 pagãos naquela época, né? E o batismo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim se referia João Batista a Jesus. João não queria batizar a Jesus por não se achar digno disto. Mas Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Não é? Então, Jesus, né, no Monte Tabor, quando houve aquela transfiguração, ele tinha de um lado Moisés
com a tábua, com os 10 mandamentos. E do outro lado, ele tinha, então, ali Elias, mostrando que realmente João Batista era a reencarnação de Elias. E após, então, o batismo, Jesus está pronto para iniciar sua missão. Nós vemos que também Jesus, vindo de uma esfera crística, foi responsável e continua a ser o nosso governador espiritual planetário. Ele esteve conosco desde a formação do planeta Terra, não é? E nos acompanha nessa jornada evolutiva. Nosso planeta, ele já passou de um planeta primitivo a um planeta de expiação em provas para um planeta de regeneração, não é? Muitos dizem que nós já estamos nessa transição de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Então, não por acaso, essa nossa existência é uma existência-chave, é o despertar da nossa consciência para nos conhecermos, não é? Para sabermos que somos espíritos imortais e que temos aí toda uma vida, não é? Vida temos uma, mas existências nós temos muitas. Quantas forem necessárias para que nós atinjamos, então, esse grau evolutivo em que trará essa transformação deste nosso planeta. E a prisão e execução de João Batista. Herodes Antipas, ele era o governador da província, na sua corte luxuosa, né, e pervertida de Tiberíades, demonstrou desejo de conhecer o profeta Severo. O precursor, ele havia incorrido dias atrás no ódio de Herodíades, que na ocasião abandonara seu marido Felipe, que era irmão de Antipas, né, e vivia maritalmente com este. Era mulher inteligente, porém inescrupulosa e muito dada aos costumes libertinos greco-romanos daquela época. Tanto que incitou a sua filha Salomé a pedir, então, a cabeça de João Batista. E promessa de Herodes Antipas a Salomé. E assim foi feito. E João Batista, ele é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei de causa e efeito, apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. É a justiça divina que se cumpre, porém sempre une a justiça à misericórdia, e assim permitiu que João resgatasse o passado, trabalhando também pelo seu futuro espiritual com o desempenho de sua tarefa de abrir caminho a Jesus. Então nós vemos que não basta, não é, o arrependimento. Nós temos que reparar, que expiar aquilo que fizemos de mal. Logicamente, a ignorância ameniza, não é, esses nossos atos. Muitas vezes, né, como falamos, ignorância, insensibilidade, indiferença. A partir que vamos despertando a nossa consciência, nós vamos nos colocando no lugar do nosso próximo. E a medida que devemos usar é não fazermos ao nosso próximo aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, não é? Não, Jesus não, e Deus, nosso Pai, não quer a nossa santidade, quer a nossa
melhoria, a nossa educação. E Jesus veio até nós para nos educar. O seu evangelho é o roteiro seguro dessa nossa autoeducação. É o que podemos fazer para que tomemos posse da nossa alma. Ou seja, nós somos arquitetos do nosso destino. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Semeamos e colhemos de acordo com a nossa evolução. Então, deixamos para trás aquele passado delituoso e estamos tendo a oportunidade de repararmos, não é? Aquilo que fizemos, as leis divinas que transgredimos, de nos reconciliarmos com os nossos desafetos. Deus nos dá a família, aquela unidade familiar onde convivemos sob o mesmo teto, para que possamos reparar muito do que nós fizemos de errado no nosso pretérito. Então, numa existência nós somos filhos, noutra existência nós somos pais, né? Numa existência nós estamos aqui na condição masculina, né? Noutra feminina, e vamos assim galgando degraus para que nós possamos aprender em diferentes condições, para que possamos assim aprender e ensinar. É nessa convivência fraterna que nós vamos evoluindo. E é pelo trabalho, pela meditação e pelo estudo que nós vamos conseguindo, então, essa redenção. Né? Como João Batista teve essa oportunidade e numa existência como ali o precursor de Jesus, dizem, né, que a cada um que ele batizava era uma alma que ele resgatava daquela condição em que ele mandou fossem decapitados. Né? Então, vemos o amor infinito de Deus por nós. Então, como nós falamos, também a nós é dada essa oportunidade. Espíritos devedores que somos, se bem soubermos aproveitar nossa encarnação, iremos liquidando o passado culposo e construindo um futuro feliz. Então, nós vemos que, pelas sucessivas existências, nós vamos, então, adquirindo o conhecimento necessário, né? Vamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso intelecto, mas o principal é a moralidade. É aprendermos a amar, né? Jesus, Moisés, na primeira revelação, ele nos trouxe os 10 mandamentos, muito claros ali, nos conduzindo, né, naquela rota de melhoria íntima. Jesus, ele foi o divisor de águas. Ele nos trouxe a sua missão de amor, dessa fraternidade universal, nos falando de Deus misericordioso e não tirano, que somos filhos do mesmo Pai, somos então irmãos. E é assim que Jesus, então, através do seu exemplo, porque Jesus, muito mais do que palavras, ele nos educou, nos educa pelo exemplo de amor, de humildade e de perdão. Ele foi muito, muito claro para nós, né? Falando de amor no momento em que era tão necessário despertar ali a esperança nos corações, né? Nos nossos corações, ainda tão ignorantes e, portanto, com grande sofrimento. Ele nos falou de um Consolador que viria. E esse Consolador é a doutrina dos Espíritos, e que é muito clara,
né? Jesus sintetizou os mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração. E ao nosso próximo, como a nós mesmos, né? De acordo com o nosso entendimento. Então, cada um, independente ali do seu grau evolutivo, sabe o que significa amar o seu próximo. Mas colocar em prática ainda estamos aprendendo, né? A doutrina, pelo Espírito de verdade, nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução é mais rápida. Desenvolvermos a inteligência, o intelecto, é mais fácil, não é? Agora, o amor é mais difícil. Então, nós temos que começar, não é, a aprender a amar no nosso lar, junto à nossa família, aos que estão sob o mesmo teto, com aqueles que convivemos no nosso dia a dia. Às vezes é um chefe difícil, né? E nós nos sentimos ali perseguidos, mas alguma razão há para que essa situação esteja presente na nossa vida, nesta nossa existência. Então, são reconciliações necessárias. Nós não podemos desistir de ninguém ao nosso lado. Não é assim como nós temos fé, confiança em nós, na nossa melhoria, temos que ter fé, não é, no nosso próximo. E, acima de tudo, fé em Deus, que há uma razão para tudo. Quando nós estamos serenos e tranquilos, quando nós nos interiorizamos, nós encontramos as respostas necessárias, que são muitas vezes grandes indagações na nossa vida nesse momento, não é? Muitas vezes nos perguntamos, mas por que isso está acontecendo conosco? Mas tem uma razão muito grande ali, né? Uma oportunidade bendita de reconciliação. Então, tenhamos a certeza que é nessa meditação profunda que nós sintonizamos com a espiritualidade superior e que nos impulsiona para que sejamos colaboradores de Deus, né? Na transformação, não só nossa, mas daqueles ao nosso redor. E é o nosso exemplo que vai conquistar, então, essa condição. Não é verdade? Então, nós temos que confiar muito que estamos sempre no local certo, na hora certa e com as pessoas certas. Que vamos ali, né, ter a oportunidade de aprender e de ensinar. Né? Quanto aprendemos com as crianças? Não é verdade? Então, quanto nós temos também a ensinar. Não é? As crianças, elas estão, não é, vindo, reencarnando com uma inteligência muito desenvolvida, né? Na era, né, da tecnologia. Então, eles pegam os aparelhos e mexem como se tivessem ali uma sabedoria, né, maior até do que a nossa, mas necessitando daqueles limites, daquela disciplina, necessitando daquela moralidade tão necessária para que nós possamos desenvolver as duas asas e ascendermos. Não é? Podermos ser, então, esses colaboradores de Deus, sermos as mãos de Deus neste nosso mundo e assim, né, atingirmos o objetivo de aqui estarmos. Não é? Por que aqui estamos? Primeiro objetivo, aquele compromisso, não é, de transformação moral, compromisso individual e, ao mesmo tempo, um compromisso coletivo. Então, cada um de nós tem, sim, essa importante função aqui neste nosso plano. E Deus confia em nós, muito mais do que nós mesmos. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada. E só o conhecimento, o aprendizado, é que vai nos eliminar a ignorância, essa fé cega. É necessário uma fé raciocinada e que nos inspiremos na prática da caridade.
não é? Numa das mensagens que nós lemos aqui, na preparação de todos nós para este momento, dizia, né, que nós temos, sim, que aproveitar para que nós possamos, então, melhorar a cada dia. Esse é o objetivo, né, de aqui estarmos, e que nós possamos aproveitar, sim. E dizia também que Kardec nos diz no Evangelho: fora da caridade não há salvação. E o que significa a caridade? É o amor em ação. Quando nós vibramos pelo nosso próximo, nós estamos amando em pensamento. Agora, quando praticamos a caridade, é o amor em ação. E é isso que nós devemos despertar em nós mesmos, naqueles que estão ao nosso redor. Esse é o objetivo maior. E creio que, na noite de hoje, todos nós aqui reunidos, não é, em nome de Jesus, buscando o seu aprendizado, o único título que Jesus aceitou foi o de mestre. E o consideramos o mestre dos mestres, porque a sua pedagogia era de amor. E vemos que Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec, ele falava que educar é um ato de amor. Devemos educar o cérebro, o coração e as mãos. E Kardec, ele assimilou esse ensinamento, porque ele nos falava da educação integral do homem, como educador que era. Então, ele, missionário, né, que nos trouxe ali o Consolador prometido por Jesus, aquele que nos trouxe a doutrina dos Espíritos, então ele já trazia para nós essa educação integral tão necessária, né? Não só a educação intelectual, mas a educação moral, desenvolvermos o amor em nós e colocarmos esse amor em ação. É pelo trabalho voluntário, não é, que nós colocamos a caridade em ação. É que aprendemos a nos doar. E no trabalho monetário também muito importante, porque o trabalho ele está atrelado à lei de progresso. E é assim que nós vamos melhorando. Pelo trabalho monetário, nós conquistamos o conforto necessário para nós, para a nossa família, e também ajudamos no desenvolvimento do nosso planeta, o desenvolvimento material. Então, pensemos nisso, né? No estudo, na meditação e no trabalho, para que possamos ser aqueles instrumentos de amor e de paz que Deus espera que sejamos. Então, muita paz a todos e que Jesus, então, nos abençoe e ilumine agora e sempre. Vamos, mais uma vez, serenando nossos corações, fechando nossos olhos, agradecer a espiritualidade maior pelas palavras e energias de amor e de paz que aqui envolveram esse ambiente. Vamos agradecer a nossa palestrante, a Zulmira, pela sua dedicação e gentileza em compartilhar seus conhecimentos com todos nós, estimulando a nossa reflexão para temas tão importantes para a nossa evolução. Agradecemos mais uma vez a Joana de Ângeles, a Maria de Nazaré, ao Mestre Jesus
e a todas as equipes e fraternidades que aqui deram sustentação a esse trabalho desta noite. Um agradecimento especial a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita da vida, pedindo que continue a iluminar o nosso caminho e que possamos retornar aos nossos lares com a sua proteção. Tenham todos uma ótima semana. Que assim seja.